Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Tem algumas versões que falam assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem em coisas antigas. A parte A do versículo 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus? Aproveitar a oportunidade, né, irmãos? Lindo. Amém, irmãos? Irmãos, desde que a gente começou a falar, a trabalhar, né, nessa multiplicação da igreja, que foi realmente se concretizando, né, que foi realmente tomando forma, porque a princípio o Senhor nos deu uma direção, mas não tínhamos barracão, não tínhamos nada. E a partir do momento que a gente pegou a chave desse lugar e o negócio começou a acontecer, por mais que a gente achou que não ia dar conta, né? Que o negócio não ia dar boa. Mas assim, o Senhor o tempo todo foi falando no meu coração: é um novo tempo, é um novo tempo, é algo novo. Eu estou derramando algo novo. E essa palavra, irmãos, até então tem assim falado muito ao meu coração. Esse algo novo, um novo tempo de Deus, é algo que tem assim latejado no meu coração. E eu digo para você, Deus tem algo novo para a sua vida. E a gente vai falar muito hoje sobre isso. É algo que o Senhor tem continuamente latejado no meu coração, falado comigo, para essa igreja, para a nossa família, para a minha vida, para a vida do bispo, para o nosso ministério. Algo novo de Deus. Mas, irmãos, quando eu estava refletindo sobre esse texto, sobre essa mensagem, eu estava pensando assim: como é difícil a gente viver o novo de Deus. Como é difícil a gente estar aberto a esse novo. Porque para você viver o novo, irmãos, a gente tem que se apegar do velho, não é? Para o novo entrar, irmãos, o velho precisa sair. E aqui pega muito, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida. Precisamos estar livres, irmãos, do passado. Para a gente viver o novo de Deus, a gente tem que estar livres, libertos, temos que estar longe do passado. E o passado, irmãos, que eu digo, às vezes é um passado de 20 anos, é um passado de 5 anos, é um passado ontem. E como nós temos dificuldade de nos livrarmos do nosso passado. E passado, irmãos, está ligado a pessoas, momentos, situações que foram boas ou ruins, lugares, coisas materiais, roupas, casa, carro. Como é difícil a gente se livrar do passado, da gente deixar o passado para viver o novo. Irmãos, a gente que atende pessoas, que a gente conversa com pessoas, como existem pessoas que estão presas no seu passado. Algo aconteceu no passado, e o que move essa pessoa, em vez de viver o novo de Deus, de viver a alegria do que Deus está, para entregar, que está entregando, não, a energia dessas pessoas é o passado, é o que aconteceu, é o que se foi, é o que fizeram. Muitos de nós estamos acorrentados ao que deveria estar no passado. Irmãos, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele está disposto a todo tempo a te restituir, a te curar. O Senhor Jesus, Ele está disposto a todo tempo a te acolher, a acalentar o seu coração. Mas muitos de nós não vivemos isso porque estamos presos no passado. O Senhor Jesus, Ele está disposto a curar as nossas feridas. Eu fui abandonado, fui rejeitado.
injustiçado. Mas, irmãos, não tem como o Senhor acessar isso se você não decidir deixar. E tem muitos que pega de bichinho de estimação, sabe? Aquele ursinho, quando você pega aquele ursinho, né? Os brinquedinhos que você vai lá, brinca. Irmãos, tem gente que carrega isso como se fosse um bichinho de estimação, não larga por nada. Você vai falar com a pessoa, você senta para ter uma conversa sadia, uma conversa, sabe? Uma conversa madura. Vamos sentar e tomar um café e vamos conversar. A vida dessa pessoa é falar do seu passado, sabe por quê? É o que move. É o que move. Ah, mas me fizeram isso. Ah, mas eu perdi isso. Ah, mas irmãos, o passado precisa estar no passado. Não tem como o novo de Deus ser derramado sobre a tua vida. Há promessas. Irmãos, no último dia dos céus abertos, eu liberei 3 palavras proféticas sobre visão de águia, sobre vinho novo e sobre lugar de honra. Não tem como vivermos as promessas de Deus se estivermos vivendo no passado. Se o passado te mover, se o passado te conduzir. Irmãos, o passado faz a gente ser pessoas injustas. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos sendo servidos, estamos sendo cuidados, mas não reconhecemos, não enxergamos o que está sendo feito. Por quê? Porque nossos olhos estão lá atrás. Irmãos, a gente perde tanta coisa. É como se, um exemplo, é como se o Léo está com 3 aninhos. E, irmãos, uma das escolhas maravilhosas, se não escolhas, mas assim, o que Deus proporcionou para mim e para o bispo, é a gente acompanhar o crescimento do Léo. Não é gostoso? Se a gente viu o primeiro passinho dele quando ele começou a andar, a primeira palavra dele, Deus nos proporcionou isso. É como se a cada dia o Senhor tem algo maravilhoso. Quando eu vejo às vezes o Léo, as coisinhas que ele faz, as coisinhas que ele descobre, é tudo tão maravilhoso, é tudo algo tão único. Deus tem coisas maravilhosas, coisas únicas, irmãos, para derramar. E você às vezes está perdendo de presenciar, de viver esses momentos, porque o teu coração e os teus olhos estão lá no passado. Como se você perdesse o teu filho crescer, porque você está com os seus olhos lá no passado. E o Senhor tem algo novo para derramar. Olha o que o Senhor fala: não fiquem lembrando das coisas passadas. Pare. Quando estamos presos no passado, não valorizamos o presente, não há espaço para sonhar para o futuro. Quando você está preso no passado, você não consegue olhar lá para frente, planejar, sonhar. E o tempo está passando e você está preso no seu passado. Entenda uma coisa: se você foi injustiçado, o nosso Deus é o justo juiz. Entenda uma coisa: se você foi machucado, o nosso Deus é o médico dos médicos. Se você foi lesado, se te roubaram, Ele é o dono do ouro e da prata, meus irmãos. Aprenda uma coisa: Deus, Ele tem algo para te entregar. Só que enquanto você estiver preso no passado, você não vai conseguir ter acesso a esse novo de Deus. E às vezes, irmãos, é uma palavra, é uma ofensa, e assim, irmãos, eu acredito que qualquer coisa se torne pequena mediante o que Deus tem para nós. Bispa, mas você não tem noção do que me falaram, Gabi. Você não tem noção do que me fizeram, mas eu tenho noção do que Deus pode fazer. É sobre isso, irmãos. Nós temos uma igreja nova. Irmãos, eu sei que para os que vieram, assíduos lá do sítio cercado, tá um ambiente diferente, tá sendo demorado de se acostumar, irmãos. Não é só com vocês, é comigo também. Todo domingo eu tenho a impressão que eu estou indo visitar uma igreja.
Mas eu sei que aqui é o novo de Deus. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Eu não posso estar preso lá no sítio cercado. O sítio cercado passou, irmãos. Passado. O novo de Deus é aqui. O presente de Deus é aqui, irmãos. E eu não sei o porquê, a quem o Senhor quer acessar nessa noite. Mas pare de estar ligado ao seu passado. Pare. Entrega isso para o Senhor. Irmãos, tem gente que não desenvolve a sua fé em Cristo. Tem gente que se pergunta por que eu não consigo evoluir na minha fé. O porquê que eu não consigo evoluir na minha vida espiritual. Por quê? Porque você dá mais valor ao seu passado do que ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é totalmente presente. O Espírito Santo é hoje, irmãos. Irmãos, quando o povo estava no Egito, irmãos, o maná era para hoje. É hoje. E Satanás, irmãos, ele é o dono do passado. E é isso que ele quer te dominar, porque ele é dono do passado. Ele quer conduzir a tua vida pelo seu passado. Mas o Senhor Jesus, ele quer no presente e preparando um futuro. Irmãos, quando a gente lê esse capítulo 43, enfatiza muito. Irmãos, é uma leitura que vale a pena você fazer na sua casa, porque é um capítulo maravilhoso desse Isaías 53. Enfatiza muito a importância da confiança, da fé em Deus, a certeza do cuidado, da provisão para o seu povo. Serve também como um lembrete de que Deus está no controle da história e que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O capítulo retrata Deus como um pastor amoroso, fiel, que conduz o seu povo pelas dificuldades da vida e os livra dos seus inimigos. Olha lá o versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vejam o templo das águias, eu estou fazendo uma coisa nova. Vejam, eu farei uma coisa nova e ela está prestes a acontecer. É sobre isso, irmãos. E o Senhor Jesus, Deus, Ele fala, para de se apegar, para de lembrar, para de pensar do que passou. Para. Deus não fala, eu vou fazer algo novo no futuro. Ele afirma, eu estou. E Deus está fazendo algo novo na tua vida, irmão. Se você não está enxergando, é porque você está preso no seu passado. Você sabia disso? Irmãos, a gente falou, sexta-feira nós tivemos aqui a confraternização dos líderes. E o bispo falou algo que é muito real, irmãos. 2024 foi um ano lascado, não foi, irmãos? Não foi um ano difícil? Não foi um ano que tirou pedaço, nossa? Não foi um ano doído? Não foi um ano cansativo, irmãos? Mas, irmão, eu tenho certeza que no meio disso tudo, Deus derramou muitas coisas na sua vida. É ou não é? Portas não foram abertas? Livramentos não foi dado, não foi liberado na sua vida? Deus não te curou? Você não foi surpreendido? Irmãos, no meio do caos, irmãos, há uma esperança. No meio do caos há uma esperança. E Cristo fala para a gente se apegar a essa esperança, irmãos. Irmãos, o que a gente entende com isso? Estar com os olhos no passado nos impede de ver o novo de Deus. Irmãos, é por isso que muitos não permanecem firmes. Irmãos, se todos nós tivéssemos esse desprendimento do nosso passado, aqui era para estar abarrotado de homens e mulheres de Deus.
influenciando, irmãos, pregando aqui em cima do altar, tocando, trabalhando na igreja, irmãos. Irmãos, vou ser bem sincera com você. Falei para o bispo, amorzão, meu docinho de coco. Falei para ele, amor, você vai ter que passar essa técnica de sonho para alguém. Ele falou assim, amor, para quem? Olha ao seu redor, olha em quantos nós estamos aqui. E por que será, irmãos? Porque os que estão trabalhando já faz 2, 3, 4 funções. E eu falei, amor, Deus vai levantar um trabalhador. E você tem que almejar isso, irmãos. Querido, pare de ser preso no seu passado. Em nome de Jesus, se liberte de uma vez por todas e permita o Senhor te usar. Permita o Senhor te levantar nesse tempo. Permita, irmãos. Para viver o novo de Deus, precisamos tirar os nossos olhos e o nosso coração do velho, do passado. Volte os seus olhos hoje. Sim, Deus está fazendo coisas novas. Irmãos, quando eu estava montando essa mensagem, algo que ficou muito claro em meu coração, que o novo de Deus está totalmente ligado, irmãos, ao permanecer, a gente permanecer na presença de Deus, a gente permanecer, a gente não desistir. Irmão, você quer ver quando eu fico brava, irmãos? É quando eu recebo mensagem, ai bispo, eu vou largar, vou parar de ir na igreja, vou largar minha célula, Irmãos, eu fico muito brava, irmãos. Nós como cristãos da última geração, diga assim, eu sou o cristão da última geração. Entenda isso. Nós que somos da última geração, nós precisamos entender que para eu não ir para o inferno, eu preciso permanecer em Cristo. E isso é muito sério, irmãos. Eu creio profundamente, irmãos, que Deus tem uma atenção ou uma admiração especial para aqueles que permanecem. Para aqueles que é esfolado o ano inteiro, Gabi. Chega no final do ano, irmãos, tá pena e bico. Tá assim, ó. De bordoada, de injustiça, de abandono, de solidão, mas estão ali, ó, firme e forte, porque o que mantém de pé não são as situações, mas é Cristo. Deus tem uma admiração especial aos que permanecem, irmãos. E a gente vai falar hoje sobre permanecer. Na verdade, irmãos, tudo isso foi uma introdução para eu entrar na mensagem. O tema da mensagem é permaneçam. Repita comigo assim, permaneçam. Vamos ler Atos, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 5. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo e aos apóstolos que ele tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Apareceram-lhe durante 40 dias falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Ordem. Permaneçam em Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, esse permaneça que Jesus fala, permaneça em Jerusalém, irmãos, não é assim, ó, Senhor,
Permaneça, tá bom, querido? Tá bom? Não é, irmãos? Isa, você tem que permanecer, tá bom, Isa? Ah, linda. Não, é permaneça, Isa. Permaneça, Renato. É uma ordem, irmãos. Não é uma bajulação. Não é um agradinho. É uma ordem. E essa ordem, irmãos, é como se um exemplo para vocês entenderem. Esse permaneça é como se acabasse a água no mundo todo. Vamos imaginar? Vamos conjecturar aqui? Vamos lá, bispo, imagine acabou a água no mundo todo. Meu Deus. A gente consegue viver sem água, irmãos? Não consegue. Bate o desespero. De sede, desespero, de banho, desespero de tudo, irmãos. Bate o desespero, Merãozinho, ó. Mas você recebe uma ordem, permaneça. Permaneça aqui. Mas acabou a água no mundo inteiro, mas permaneça aqui. E você vai vencer todos os obstáculos, principalmente o seu passado. E aqueles que permanecer vai ter acesso a uma fonte inesgotável. Acabou a água no mundo inteiro, mas se você obedecer à ordem de Cristo de permanecer, você vai ter acesso a uma fonte inesgotável. Ou seja, você vai poder tomar aquela água fresquinha. Olha, irmãos, a taça nova que a gente comprou aqui para a igreja. Essa cor se chama âmbar. Sabe aquela água fresca? Não é para vocês saírem tomar água agora, tá bom? Sabe, Dari, quando você está com aquela sede, aquele calor escaldante? E você chega e toma aquela água assim, ó. Aqueles que permanecer vai ter acesso a essa água fresca. Acabou no mundo inteiro, mas aqueles que permanecer vai ter acesso. É isso que Jesus está falando para os seus apóstolos. Permaneçam em Jerusalém, porque haverá uma promessa a ser cumprida. Quem permanece vive a promessa de Deus. Quem permanece vive a promessa de Deus, irmãos. Permaneça. Versículo 4, permaneçam em Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Irmãos, permanecer é insistir, é esperar. Irmãos, permanecer gera sujeição. Eu vou me sujeitar a ficar aqui, porque eu preciso de água. Irmãos, quando a gente decide permanecer em Cristo, você se sujeita. Por quê? Porque você entende que Ele promete, Ele cumpre, e que na hora certa vai chegar, irmãos. Se você se sujeitar a passar pelo que for preciso, para de fugir. Como tem ovelha fujona, irmãos, pare de fugir. Irmãos, esses dias eu estava vendo um relato, olha que interessante, de uma pastora de ovelhas, mas de ovelha animal, sabe? Que pastora, né? Tudo bem, todos nós somos animais racionais aqui, gente, não vamos tratar biologia aqui. Mas assim, a ovelha, aquela, sabe? Precisa entender. E olha que interessante, irmãos. Ela conta que tem ovelha que é rebelde. Nossa, que coincidência. E diz que tem ovelha que faz de tudo para fugir do rebanho. Nossa, quanta coincidência. E sabe o que os pastores fazem, irmãos, com os bichinhos? Diz que eles quebram a perna das ovelhas. Quebra. E daí diz que depois que eles quebram, diz que eles pegam a ovelha no colo, diz que dão comidinha na boca da ovelha, cobre ela à noite, e diz que vai ensinando ela a andar novamente. E aí diz que quando ela se recupera, ela nunca mais sai do rebanho. Às vezes, irmãos, você anda tudo quebrado, porque você vive fugindo. E a única coisa que o Senhor quer é que você esteja perto.
que você não saia do rebanho. Para de fugir. Permaneça. Permaneça. Porque permanecer, irmãos, gera dependência. Essa ovelha que tenta fugir o tempo todo, depois que o pastor quebra as perninhas e cuida dela e ensina ela a andar novamente, ela olha para o seu pastor e se torna dependente. O Senhor Jesus quer que sejamos dependentes do nosso bom pastor. Para de fugir. Para. Dependa do Senhor. E essa dependência, irmãos, precisa ser algo que a gente precisa manifestar. Essa dependência precisa ser manifestada. Irmãos, sexta-feira eu e o Bispão fomos dar um rolezinho, centro de Curitiba, ver as luzes de Natal, né, amor? Ah, irmãos, eu amo Natal. Ah, a gente mora no mini condomínio lá de 5 casas. A minha casa é a única que tem luzinha fora. Acho que os vizinhos ficam muito bravos, que fica aquele escândalo de luz no terreno, sabe? Ai, ai. O bispo sofre comigo porque todo ano eu preciso comprar. É que a gente, né, tem um foco. Todo ano eu compro 4 enfeites novos para minha árvore. Né, amor? Ela tá tão linda, viçosa. Olha a cara de feliz dele, né, amor? E é algo inegociável, amor. Chegou o tempo de Natal, eu falei, amor, eu vou comprar os meus 4 enfeites. E sexta-feira, irmãos, a gente deixou o carro ali perto do Miller e foi de a pé até a 15 lá para bater perna. E quando a gente estava passando perto da Praça Tiradentes, tem aquele restaurante de... como que é o nome? Popular. Que as pessoas moradoras de rua jantam e almoçam. O bispo é doido para me levar lá, irmãos. Eu falei assim, é esse restaurante que você quer me... Sério isso? Irmãos. Irmãos. Vamos vendo. Cada um tem um marido. Aham. Tem nutricionista, irmãos. Lá tem que ver se tem dentista também, tô brincando. Brincadeiras à parte. E daí, irmãos, uma fila, né, amor? Gigantesca, assim, dos dingo, assim. Morador de rua. Dingo é uma forma queridinha de... Os moradores de rua. Mas gigante, assim, esperando para entrar. E quando eu estava montando essa mensagem, eu vi que... Lembrei sobre dependência. Eles dependem daquele restaurante para comer porque é R$2, irmãos. Às vezes é uma esmola que eles ganharam e é a única refeição do dia. E quando a gente fala de dependência, irmãos, a gente tem que entender que ou eu entro na fila para ganhar o pão, ou eu vou morrer de fome. E é essa dependência que nós temos que ter do Senhor, irmãos. Ou, sabe aquela coisa assim, ou é tudo, ou é nada? Irmãos, se eles saem daquela fila, eu acho que... Irmãos, sério, eu já passei vários, mas eu nunca vi tanta gente num restaurante. Irmãos, você precisa ser dependente do Espírito Santo. E para isso, você precisa permanecer. Muitos se queixam, irmãos, porque não são batizados com o Espírito Santo. Bispo, eu estou na igreja faz 10 anos e eu não sou batizado com o Espírito Santo. Será que você tem permanecido na presença do Senhor? Será que você tem dependido da presença do Espírito Santo? Será que você tem se colocado na presença dele sem pretensão nenhuma? Eu vou ficar aqui, ouvir um louvor, estar na presença de Deus. Irmãos, alguém já fez isso? De você pôr um louvor, sabe? Como se não houvesse amanhã. E ali hoje eu fiz isso. Eu falei, lá em casa tem um acordo, irmãos. Quem prega faz o almoço.
quem não prega faz o almoço, né? Então daí o bispão hoje fez o almoço. Fez nada, né, amor? Só requentou a carne de ontem. Irmãos, a gente fez uma confra da célula Metanoia ontem. E daí sobrou carne. Da Angelita fez uma baita de uma marmita para mim. Com Angelita, aquela tua farofa, Ceará, tem meu coração. E daí o bispo picou as carninhas ali, fritou com cebola, fez um arrozinho, esquentou a farofa, irmãos. E a gente almoçou. E eu falei, amor, hoje é com você. Irmãos, eu me tranquei no quarto, pus o louvor. Às vezes você não precisa ficar falando, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor Jesus, só fala comigo, Jesus. Não, irmãos. Às vezes você põe o louvor, o Espírito Santo começa a agir. Às vezes uma palavra, aquele louvor vem, entra no coração e você começa a falar com Jesus. Aí você começa a chorar, aí você começa a se quebrantar, e a presença de Deus toma tua vida, o teu quarto, o ambiente, e você está, irmãos. Não existe coisa maravilhosa. E a gente canta, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Ai, irmãos, é maravilhoso. Irmãos, muitos se queixam que não são batizados com o Espírito Santo, que o Espírito Santo não te visita. Mas será que você chama Ele? Será que você convida Ele? Irmãos, a gente tem que entender, irmãos. O bispo falou algo sexta-feira, gente, o bispo sempre fala coisas maravilhosas. Lindo. E ele falou algo sexta-feira que é uma real. Existem previsões para o ano de 2025 que o negócio vai apertar, né, amor? Mas para nós que permanecemos em Cristo, não existe negócio de apertar em 2025, irmãos. Existe a nossa dependência dEle. Existe aqueles que permanecer. Existe aqueles que vão viver o algo novo do Senhor. Independente, dá um caos, irmãos. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É sobre isso, irmãos. Irmãos, terça-feira é Natal. Semana que vem é semana de Ano Novo. Vire essa chave na tua cabeça em nome de Jesus. Se desprenda do seu passado. Viva o novo de Deus. Permaneça naquilo que o Senhor tem para você. Chama o Espírito Santo, busque Ele. O poder só vem aos que permanecem. Olha o que diz no versículo 5 lá de Atos. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, a gente quer tanto poder, a gente quer realizar milagres. Ah, bispo, meu sonho é eu pegar um paralítico, levanta e anda, em nome de Jesus. Mas como que você vai falar de algo, irmão, se você não vive? Como que você quer exercer algo que você não tem? Olha que sério isso, gente. A gente quer usar um poder que a gente não tem. Mas Ele pode ser teu. Ele pode ser teu. O Senhor Jesus quer te levantar. O Senhor Jesus quer te usar. O Senhor Jesus almeja pessoas com o coração assim, ó, latejando pela presença dEle. Mas deixa o passado para trás. Viva o novo. Permaneça. Permaneça. E eta boqueirão. Permaneçam firmes. Na angústia, permaneçam. Na aflição, permaneçam. Na alegria, na conquista, permaneçam. Na escassez, permaneçam. Na fartura, bonança, permaneçam. Tá tudo dando errado, você vai permanecer. Tá tudo dando certo, você vai permanecer. Porque Jesus deu uma ordem. Permaneçam em Jerusalém, porque algo novo vai vir.
Algo está se aproximando. Aqueles que permanecer vai receber. Aqueles que permanecer vão viver. Aqueles que permanecer vão enxergar. Aqueles que permanecer vão ter acesso. Permaneçam, igreja. O Senhor tem algo novo para derramar na sua vida. Irmão, pega tudo. Eu não sei se vocês são assim, mas no final de ano, eu fico refletindo como é que foi o ano na minha vida, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, tudo que eu fiz e deu certo, tudo que eu fiz e deu errado, irmãos, eu fico ali meditando, fico ali refletindo. E eu sempre começo o ano, irmãos, no começo do ano eu estipulei uma meta de ler livros. Irmãos, eu consegui ler 3 livros esse ano. Para quem tinha dificuldade de ler um, foi uma das metas que eu bati. Permaneci. Entende, irmãos? Pegue tudo que você não fez, tudo que você deixou de fazer. O que você fez certo, continua fazendo, potencializa. Mas viva o novo de Deus. Viva o que Deus tem para derramar na sua vida. Mas pare de ser preso no seu passado. Valorize o seu presente e sonhe com o seu futuro. Porque Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Repita assim comigo: Deus tem algo novo para mim. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. O Senhor está fazendo algo novo. Tome posse disso, igreja. Se desprenda do seu passado. Permaneçam na presença do Senhor. Irmãos, hoje eu e o bispo, o maior desejo do nosso coração é ver essa igreja explodindo de gente. Ver todo mundo que está aqui, dando lugar para os que vão chegar, porque vocês vão estar trabalhando. Um vai estar no start, outro vai estar no louvor, outro vai estar, irmãos, vamos criar departamento, bispo, para comportar todo mundo. Aleluia! Saia disso. Saia desse campo que você tem vivido. Pare de olhar o que passou. Volte os seus olhos para o novo de Deus. Permaneçam nele. Permaneçam nele. Te ofenderam? Perdoe. Perdoe. A pessoa que me ofendeu não merece. Você mereceu o sacrifício de Cristo? Ele te perdoou. Ele morreu na cruz por você. Não somos dignos de negar perdão para ninguém, irmãos. Para ninguém. Foi lesado. Ai, me roubaram. Entrega para Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a única coisa que a gente deve dever para as pessoas é amor. A pessoa me deve. Ela precisa me pagar. Pare de ficar alimentando isso no teu coração. Libera, libera, libera. Libera. Perdoe. Descanse. Irmãos, o passado faz tirar nosso sono. A gente não dorme de noite pensando no passado. Alguém consegue não dormir de noite? Eu consigo, irmãos. Quando eu tô assim, coisas boas vão acontecer, eu fico assim, Eu sou ansiosa, irmãos, desde criança. Eu lembro quando a minha irmã morava em São Paulo, a Fábio, a gente sempre foi muito ligada. E, Cris, dá um copinho de água ali para a Andréia. Eu lembro que quando ela avisava que ia vir de São Paulo para Curitiba, irmãos, me dava piriri, me dava febre alta, porque eu ficava, minha irmã vai chegar. Isso a gente pode sentir, irmãos. Sonhar com o futuro. Vai vir. Vai vir. Irmãos, eu já visualizo já a minha carteira, irmãos. Eu vindo para a igreja de carro, porque eu falei para Deus os céus abertos que eu vou precisar ter um carro, irmãos, porque um carro para nós dois não vai dar boa.
E eu já visualizo meu ninho, irmãos. Eu falei pro bispo que queria um ninho. Ele disse que não gosto muito de Uno, irmão, mas sei porque eu gosto de Uno, aqueles... Mas pode ser um ninho para começar, né, Edu? Eu já visualizo, irmãos, eu vindo de carro para a igreja. Irmãos, eu já visualizo tanta coisa para 2025, irmãos. Se for para dar piriri, porque eu estou ansiosa. Irmãos, é isso que tem que motivar a gente, irmãos. Não você ficar lá, chorando, sofrendo pelo seu passado. Deixe para trás. O que passou, passou. Viva algo novo de Deus. Você tem sonhado? Você já parou para pensar o que você... não sei se vocês são assim, irmão, mas você já fez assim um pré... como eu posso dizer assim... sobre como vai ser o teu ano de 2025? Planejamento. Eu quero no primeiro trimestre, eu quero... No segundo eu vou... No terceiro... Irmãos, a gente consegue às vezes cumprir uma coisa, mas cumpriu! É isso que vale, irmãos. É a gente planejar, é a gente sonhar. Irmãos, viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus, irmãos. Eu estou com tanta expectativa, irmãos. Queria contar uma bênção para vocês. O plano liberou a minha cirurgia do meu maxilar. 2025 eu vou parar de sentir dor, irmãos. Uhul! Vou poder cantar e pregar no mesmo dia. Faz tempo que eu não consigo fazer isso, irmãos. Vocês entendem, irmãos? O algo novo de Deus, às vezes não vai vir da forma que você espera, mas vai vir. Vocês entendem, irmãos? Eu peguei um envelope nos céus abertos, falei, Deus, eu quero a cura do meu maxilar. E Deus foi lá e liberou a cirurgia, irmãos. Que o plano não estava querendo liberar. É sobre isso. Às vezes não vai acontecer do jeito que você imagina, mas vai vir. Viva o novo de Deus. Mas pare de ficar preso no seu passado. Pare. Gente, esse Meronzinho é demais. Quero que vocês cantem assim, ó. Não é essa, Gabi? Eu quero viver. Faz meu coração. Fazendo todo. Eu quero viver algo novo. Viva o novo de Deus.